Vamos falar mais um pouquinho de Naruto, amigos? Há um tempo eu fiz um vídeo analisando o início da história desse mangá até o final do arco de Zabuza, e apesar desse vídeo não ter recebido muitas views, acho que Naruto é uma obra relevante e influente o suficiente para que falemos um pouco mais dela. Hoje então damos prosseguimento à história desse mangá e falaremos sobre o arco do Exame Chunin. Hoje também inauguramos uma coisa que eu vou tentar aplicar daqui para frente, que é a divisão das análises de arco em 2 vídeos quando esses arcos forem muito grandes. A ideia nesses casos é fazer um vídeo na segunda e um na quinta-feira. Como o arco do Exame Chunin tem mais de 80 capítulos, hoje eu vou falar só sobre uma parte do arco e quinta-feira agora eu termino a análise. Parece uma maneira de diminuir a duração dos vídeos sem perder conteúdo, soltando uma maior quantidade de vídeos no processo, o que agrada também ao algoritmo. Dito isso, o vídeo de hoje vai até o final da segunda fase do Exame Chunin, que é aquela parte da floresta. A primeira coisa que mais me chamou a atenção ao ler esse arco foi como o Kishimoto pode ser colocado como um grande discípulo do Osamu Tezuka. Pra falar a verdade, eu não faço ideia do tamanho da influência direta que o deus dos mangá exerceu sobre o autor de Naruto, mas o estilo do Kishimoto bebe diretamente de 2 características que aquele autor praticamente introduziu no mundo dos quadrinhos. Eu estou me referindo à chamada descompressão e a um estilo mais cinematográfico de arte dentro dos mangá. Quanto ao estilo cinematográfico, já falei um pouco no primeiro vídeo que fiz sobre Naruto, mas aqui cabe reforçar o ponto. Se no arco Zabuza eram certos efeitos que o Kishimoto aplicava que chamavam a atenção, como a emulação da chamada lente olho de peixe, aqui no arco do Exame Chunin são os ângulos que chamam a atenção e a ideia de realmente emular a lógica visual do cinema em vários momentos da história. O Kishimoto aplica noções retiradas da sétima arte para contar sua história, como o distanciamento, a aproximação da, entre aspas, câmera do personagem retratado para causar certas impressões no leitor, o próprio enquadramento dos personagens em si, e outras coisas do tipo. Claro, dá pra dizer que praticamente todo mangaka moderno faz esse tipo de coisa, mas por algum motivo as páginas do Kishimoto gritam cinema pra mim, mais do que as da maioria dos autores, incluindo aí o Kubo, que é talvez o mais louvado por ser cinematográfico. Quanto à descompressão, essa é uma técnica que está intimamente ligada ao ponto anterior, que é o da narrativa cinematográfica. Descompressão nada mais é que o esticamento da representação de uma cena, aumentando o número de quadros, para mostrar aquela cena ou evento de maneira mais detalhada. Um exemplo que eu vi em algum lugar, que eu não sei se foi no TV Tropes ou outro site, fala de uma cena na qual um personagem vai pular de um prédio a outro. Uma cena comprimida seria retratada em 1 ou 2 quadros no máximo, mostrando, por exemplo, o personagem já no segundo prédio, já tendo completado seu salto e com linhas de movimento atrás dele indicando a ação que acabou de ocorrer. Essa é a forma mais comum nos quadrinhos ocidentais, sobretudo os mais antigos. É dito geralmente que foram os mangá que começaram com a ideia de esticar a ação em um maior número de quadros, que é a tal da descompressão, com intuitos variados ao longo da narrativa. E no mangá, disse que foi o Tezuka que criou essa técnica. O Kishimoto utiliza da descompressão o tempo inteiro, priorizando em alguns momentos uma narrativa que se desdobra em vários quadros nos quais não há falas, e tudo o que ele quer passar ele o faz mediante a pura sequência das imagens. Em outros momentos ele utiliza quadros muito grandes que geralmente enfocam um único personagem para enfatizar o sentimento daquele personagem naquele momento, às vezes usando até um único quadro para ocupar a página inteira, o que também é descompressão, já que também estende a retratação da história. E essas 2 técnicas não são apenas traços estilísticos do autor, por assim dizer, mas estão intimamente ligadas ao tipo de arco que ele está escrevendo. O Exame Chunin é uma saga na qual os elementos psicológicos são de uma importância ímpar, porque os testes a que os personagens se submetem frequentemente envolvem noções de estratégia, informações incompletas e em alguns casos até informações falsas mesmo, e em todos esses momentos o Kishimoto estende a ação para nos mostrar de que maneira os personagens estão reagindo a essas informações que recebem, ou os sentimentos desses personagens diante da situação de grande pressão, que é outro elemento muito importante nesse arco, né? Ou ainda as estratégias que eles bolam para superar essas dificuldades e obstáculos que vão aparecendo ao longo do exame. Estratégias essas que acontecem inclusive no meio das lutas. Então a descompressão, o esticamento da ação em um maior número de quadros e as técnicas de narrativa visual são ferramentas que o Kishimoto utiliza para amplificar as emoções das cenas, para reforçar o caráter estratégico dos confrontos que ali ocorrem e, por que não, para criar certas expectativas no leitor. Expectativas essas que podem ser confirmadas ou subvertidas, gerando o impacto da surpresa no público. Em resumo, são técnicas empregadas de forma muito consciente pelo autor aqui, que sabe bem o tipo de história que quer escrever e emprega as ferramentas adequadas para fazê-lo. Eu realmente não sei vocês, mas ele é o mangaka que mais me passa a vibe de cinema entre os que eu já li, né? Entre os mais famosinhos pelo menos. Quanto ao roteiro em si,
É interessante notar que o início do arco é uma sucessão de cenas criadas para gerar hype em relação a certos personagens. Essa é uma escolha que faz sentido porque o Exame Chunin é uma saga na qual Kishimoto introduz vários personagens novos na série. Na verdade, é aqui que ele nos apresenta o elenco que será a base de todo o mangá, então nada mais justo do que ele tentar gerar altas expectativas no leitor quanto a esses personagens. Então nós temos uma cena logo no início do arco que gera hype em cima do Gaara, que se mostra de maneira indireta um indivíduo forte e perigoso. Pouco depois é a vez do Rock Lee brilhar, naquela curta luta que ele tem contra o Sasuke. Ali o Uchiha é usado como uma escada para que o Kishimoto mostre as capacidades de luta do Lee. Como nós já sabemos o quão forte o Sasuke é, ao vermos o Lee derrotá-lo com facilidade, percebemos ao mesmo tempo a capacidade desse ninja e a dificuldade que o exame representa para os heróis, já que eles terão que enfrentar adversários qualificados. Também o Neji, ou Neji, tem cenas nas quais fica claro que ele é um guerreiro muito habilidoso. Até os ninjas da Vila do Som e o Orochimaru disfarçado têm momentos criados para que os percebamos como indivíduos perigosos e que representam ameaça aos heróis. Tudo isso é construído no começo do arco, criando expectativa em quem lê em relação aos eventos futuros dessa saga. É despertada a curiosidade acerca de como esses poderosos guerreiros se enfrentarão no frigir dos ovos, quem é mais forte que quem, etc. Antes de entrarmos nos comentários acerca dos testes em si, já peço aqui que você deixe aquele like marotaço para ajudar o canal e que se inscreva se não for inscrito ainda para receber vídeos analisando animes e mangá toda segunda e eventualmente quinta-feira. Vamos lá. Quanto aos testes em si, a primeira parte do exame, que é aquela prova escrita, é uma sacada bem interessante por parte do autor, principalmente porque faz sentido dentro daquele mundo. De fato, a principal incumbência dos ninjas é o trabalho como espiões. Dessa maneira, nada mais justo que fazer uma prova na qual essa habilidade de reunir informações sem ser pego é testada. Além disso, o Kishimoto usa uma jogadinha marota para tornar tudo isso ainda mais interessante, porque o verdadeiro propósito do teste não é revelado diretamente. Na verdade, o instrutor dá informações falsas aos candidatos, tratando aquilo tudo como um mero teste escrito, informando que a cola será punida. Cabe aos próprios personagens perceberem o real propósito daquele teste e agirem de acordo. Assim, existe um pequeno plot twist dentro desse teste, justamente no momento que os candidatos descobrem do que se trata toda aquela situação, o que torna tudo muito mais interessante de se acompanhar do que se ele tivesse simplesmente feito um teste para dizer que você tem que pegar as informações, O modo como ele coloca esse teste faz com que seja mais interessante porque a gente acredita no que ele está dizendo e depois a gente é surpreendido junto com os personagens ao saber que o verdadeiro propósito do teste era realmente colar. Tudo isso, lembremos, aliado às técnicas de descompressão que explicamos anteriormente. Também é aqui que nós vemos talvez o primeiro grande momento de liderança do personagem do Naruto, naquele finalzinho no qual ele demonstra coragem diante da misteriosa 10ª pergunta e com isso termina por encorajar os demais candidatos que estavam hesitantes diante das ameaças do instrutor. Também essa decisão é interessante, não só por mostrar a capacidade do Naruto em ser o líder, como também por premiar o protagonista por ter culhões, dizendo no popular. Naquele teste, quem era um gênio da teoria passou, porque sabia as respostas, como a Sakura. Quem soube colar, passou também porque cumpriu o propósito da prova. E quem teve tenacidade mental diante da pressão também passou, o que não deixa de ser uma característica essencial para um ninja. Então, foi uma parte da história que o Kishimoto bolou bem direitinho para colocar um teste com 3 camadas, vamos dizer assim, Quem tem a informação é útil, quem sabe pegar a informação é útil e quem talvez não tenha nenhuma coisa nem outra, mas tem força mental, tem fortaleza e confiança suficiente para ir até o fim, é útil também. A segunda prova, que é a da floresta, tem 2 pontos interessantes, principalmente para mim, O primeiro é o fato de que quase todos os personagens que foram apresentados no início têm o seu momento de brilhar, renovando assim o hype construído antes. Assim é que vemos o Lee, o Shikamaru e seu time enfrentarem os ninjas da Vila do Som em um embate bem interessante no qual nós vemos pela primeira vez os poderes de vários desses personagens e de alguma forma saímos com a sensação de que todos eles têm valor enquanto guerreiros, o que nos aumenta a curiosidade para vê-los em ação. Também tem aquela cena do Gaara, que ele mata os caras da vila, acho que da chuva, os ninjas da Vila da Chuva e tal, e é mostrado que ele é muito forte e muito impiedoso realmente. Só quem fica sem fazer muita coisa é o time do Kiba, Kiba, Hinata e o cara dos insetos, E o segundo ponto que me chamou a atenção foi a própria participação do Orochimaru em si em uma decisão de roteiro que me deixou intrigado. Mais ou menos, porque eu já sabia que isso ia acontecer porque eu vi esses episódios no SBT. Mas essa decisão de colocar o Orochimaru me chama a atenção porque funciona como um corte, por assim dizer, no meio do arco. A história tá seguindo como se fosse um arco de exame normal, mas no meio dele entra essa subtrama que envolve o desejo de vingança do Sasuke e que vai mudar os rumos desse personagem pelo resto da série. É um evento distinto
enxertado no meio do curso regular do exame Chunin e que torna as coisas ainda mais interessantes, porque já serve como um gancho para os arcos futuros desse mangá e cria curiosidade quanto aos rumos que o Sasuke percorrerá lá na frente. Lembra que eu elogiava os ganchos do Akira Toriyama no meio de Dragon Ball, né? Que ele botava algum evento no meio de um arco que já vai servir para puxar o próximo arco? Pronto, essa parte do Orochimaru serve exatamente dessa maneira aqui, além de ter uma ligação direta com os temas do personagem do Sasuke, né? Que a gente já conhece, que ele tem esse desejo de vingança desde o início da série. Então é muito bom. Aliás, é nessa luta contra o Orochimaru que acontece uma das minhas cenas favoritas do arco, que é aquela na qual o Naruto repreende o Sasuke por estar se acovardando diante do inimigo. Eu gosto dessa cena porque ela opera de maneira sofisticada os valores que regem o personagem do Naruto. Ela só funciona porque anteriormente nós tivemos aquela outra cena na qual o Sasuke percebeu que o Naruto foi capturado e que um impostor estava se passando por ele para atacar o time 7. Ali o Sasuke conseguiu se sobressair por inteligência, né? Por ter bolado uma boa estratégia para pegar o intruso. Beleza. Só que aí chega na hora da luta contra o Orochimaru e o Sasuke, diante da grande força do inimigo, desiste de continuar a batalha. E é nessa hora que o Naruto aparece e afirma que aquele Sasuke é que é verdadeiramente um impostor. A gente sabe que não é o caso dele ser um impostor, né? Porque o Naruto não tem muita inteligência, então ele não consegue aprender essas questões como o Sasuke conseguiu na cena anterior, mas o ponto moral permanece. Aquele realmente era o Sasuke, mas ele estava se acovardando de uma maneira que não era digna dele. Então ele era o Sasuke, ele não era ninguém se passando por ele, mas ele estava agindo de uma maneira que não era como se fosse ele, vamos dizer assim. E é esse o ponto da cena no final das contas, né? Essa é a forma pela qual Kishimoto faz o Naruto novamente exercer a posição de liderança dentro daquela situação, mostrando a coragem e determinação desse personagem, mas de uma maneira mais sofisticada, mais trabalhada, né? Então ali a gente vê que o Naruto toma a frente da situação e dá uma mijada no Sasuke que estava querendo se acovardar diante do inimigo. Então ele faz isso de uma maneira que faz referência à cena antiga na qual o Sasuke é que pegou o impostor, né? É uma maneira muito melhor, por exemplo, do que como Black Clover costuma fazer esse tipo de cena, e Black Clover é um dos filhos do Naruto, né? Onde o Tabata coloca 200 mil cenas nas quais o Asta berra a plenos pulmões que não vai desistir e que vai ser o Rei Mago. Esse tipo de cena também tem em Naruto, né? Cenas nas quais ele simplesmente berra que vai ser o Hokage, que ele vai fazer as pessoas acreditarem nele e tal. Não nos enganemos, essas coisas existem em Naruto também. Mas de vez em quando o Kishimoto consegue passar os valores do personagem de uma maneira mais interessante, como é o caso dessa cena, que eu acho muito boa, né? Por fim, o único ponto que me incomodou um pouco nessa primeira parte do arco foi o fato de que eu achei algumas resoluções emocionais muito rápidas ou não construídas. Isso tudo é muito irônico por conta de tudo aquilo que eu falei lá no início, de como o Kishimoto estica as cenas para poder dar mais ênfase aos personagens, seus dramas e estados internos. Apesar de ele fazer isso, algumas coisas ficaram meio jogadas na minha visão. Principalmente a resolução da personagem da Sakura, naquela fatídica cena na qual ela corta o próprio cabelo. É claro que dá para entender o ponto que estava sendo passado ali e o peso daquele evento. Por outro lado, a mim me parece que o drama da Sakura era outro, muito mais envolvido com falta de confiança e de estar ficando sempre de lado na hora da ação, sempre escanteada na hora da ação, enquanto Naruto e Sasuke iam para a linha de frente. E não o drama dela ser vaidosa demais para ser uma ninja, né, que é basicamente o drama que é construído ali naquela cena. Não, você tá mais preocupado em ser bonita com esses cabelos sedosos do que em ser uma verdadeira guerreira. E aí ela vai lá e corta o cabelo para mostrar que essa ninja que disse para ela tava errada, né, a ninja da Vila do Som. E com um peso muito simbólico da mulher cortar o seu cabelo, tal, com tudo que envolve a autoimagem, a vaidade e tudo. Mas esse não era o drama da Sakura, eu acho. O drama da Sakura era outro, então eu entendi o que a cena quis passar, eu entendi o ponto da cena, entendi o peso que ela queria transmitir. Mas eu não fiquei muito convencido, não. A impressão que eu fiquei foi a de que esse drama de ela ser muito vaidosa foi criado ali mesmo naquele momento e já resolvido ali. Então não teve um trabalho em cima disso. O trabalho foi feito em relação a outra fraqueza da personagem. Então essa cena me pareceu meio estranha. Ou então, para citar outro exemplo, toda a relação do Lee com a Sakura. Eu entendo que existe uma certa zoeira ali, que tem um certo tom cômico, mas o fato é que ele entrou numa luta e quis usar uma técnica que prejudicava enormemente sua integridade física em nome do amor que ele sentia pela Sakura. Pior ainda é quando o Kishimoto coloca ali um flashback no qual o Gai, mestre do Lee, diz que essa tal técnica só deveria ser usada para defender as pessoas mais importantes para ele, e nada disso foi propriamente trabalhado para ser crível.
A gente sabe que o Lee era apaixonado pela Sakura, mas a ponto de praticamente se matar para salvá-la, de colocar uma técnica secreta, uma técnica proibida, selada a 7 chaves, e que deveria ser usada só em momentos extremos e para salvar aqueles que você ama, e aí ele vai lá e usa isso para salvar a Sakura. Não teve trabalho suficiente pra gente achar que isso é crível, que dá para entender o que se quis passar ali, né? Talvez haja outros exemplos desse tipo ao longo do arco, né, de resoluções emocionais mal desenvolvidas ou mal trabalhadas ou muito rápidas, mas eu só botei essas duas para ilustrar o ponto, né? Mas ainda há outro ponto positivo nessa sequência do Lee lutando para proteger a Sakura contra os ninjas da Vila do Som e tal, que é o fato de que a Sakura mostra coragem diante do perigo e aí sim enfrenta as fraquezas estabelecidas para essa personagem anteriormente. Esse era o drama dela, de que ela sempre ficava com medo demais, de que ela se mostrava inoperante na hora da batalha, e aqui ela se mostra operante, mostra coragem, mostra tenacidade diante do perigo. Ela de alguma forma conseguiu ser útil ali e proteger os seus amigos, a um custo muito alto e precisando da ajuda de muita gente, o que também é correto porque é coerente. Não seria coerente que a Sakura simplesmente saísse batendo em todo mundo. Então é coerente que ela tenha precisado da ajuda de um monte de gente, mas ela mostrou coragem, ela tomou a frente quando precisou tomar a frente. Fora o fato de que ela foi útil como médica, que também é uma coisa que vai ser mais explorada lá na frente, né? Então eu gosto dessa cena. Mas tem essa questão das resoluções emocionais às vezes, que o Kishimoto coloca sem ter desenvolvido muito, e aí fica uma coisa meio estranha, sei lá. Enfim, senhores, o arco do Exame Chunin começa com o pé direito, com muito mais acertos do que erros, e consegue gerar expectativas para o futuro tanto do arco quanto da série como um todo. E o Kishimoto se mostra um autor muito habilidoso em combinar roteiro e narrativa visual para contar a história que ele deseja, o que é sempre bem-vindo. Vejamos então o que acontece na continuação dessa saga no vídeo da quinta-feira. Até lá!